Graças a Deus, aleluia. Podem sentar, irmãos. Deus colocou no meu coração uma palavra. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, aí mesmo sentado, no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Depois nós vamos ficar no livro de Gênesis, a partir do capítulo 12. Amém? Vamos ler aqui o texto. Êxodo 3, versículo 6, e depois nós retrocederemos para o capítulo 12 do livro do Gênesis. Versículo 6 diz assim: E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Diga comigo: o Deus de meu pai. O Deus de meu pai. Amém. A influência de um pai na vida de seus filhos é extraordinária. Eu disse para os irmãos voltar para Gênesis, mas na verdade eu gostaria de voltar um pouco mais atrás. Gênesis 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Adão gerou um filho conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, e ele deu o nome para esse filho de Sete. Sete é o dia de descanso. Amém? Quando Adão escreveu o nome de Sete na história, ele estava profetizando: neste filho eu vou descansar. E o que chama a atenção, irmãos, é que Adão, ele depositou neste filho tudo o que ele tinha de melhor, tudo o que ele tinha de bom. Isso não quer dizer dinheiro, prata ou ouro. Ele plantou nesse filho caráter, justiça, honestidade, obediência a Deus. E diz o texto que a geração piedosa de Sete gerou Noé, e Deus estava para destruir toda a humanidade, mas olhou na terra e encontrou um justo. Que justo que era esse? Noé. Mas Noé vinha de qual família? Noé vinha de Adão. Noé era descendente de Sete, porque Adão desempenhou um trabalho árduo na vida de Sete, e Sete distribuiu toda aquela justiça para os seus filhos, e a sua geração foi salva. Perceba a importância do pai. O pai que plantou caráter no seu filho chamado Sete. Adão teve Abel, Adão teve Caim. Toda a expectativa de Eva estava em Caim. E por que não dizer em Adão também? Mas Satanás tomou o coração de Caim, e Caim foi um homem mau, matou o seu irmão Abel. E Caim então fugiu, não ficou entre a sua família, foi morar para longe. E agora Adão teve um outro filho, e esse filho, ele empenhou trabalho árduo. Queridos, sustentar filhos não é difícil, ainda que as dificuldades são muitas, mas dar pão, dar água, não é difícil como educar. Quer ver coisa difícil? É educar, é ensinar honestidade aos seus filhos, é ensinar verdade aos seus filhos, é plantar caráter nos seus filhos, é ser exemplo para os seus filhos. Isso é difícil, irmão. E quando olhamos agora lá na frente no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 6, quando Deus se revela para Moisés, ele diz: Eu sou o Deus de teu pai. Olha a referência de Deus para Moisés. Já que você não sabe quem eu sou, então eu vou dizer quem eu sou para você. Eu sou o Deus de teu pai.
Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Eles me conheciam. Eles fizeram a minha vontade. Eu sou Deus deles. E Deus disse certa feita, através de Jesus: Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Abraão, Isaac e Jacó estão vivos à sua memória diante de Deus até agora. Não morreram. Tanto é verdade que nós estamos falando neles aqui. Quem é que faz lembrar? O Espírito Santo. O Espírito Santo não deixa a memória desses homens cair. Por quê? Porque eles foram fiéis. Eles andaram da forma que Deus queria. Foram exemplo para os seus filhos. No capítulo 12, vamos olhar um pouco, irmãos. No capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus aparece para Abraão e diz assim: olha, sai da tua parentela, sai do meio, sai desta terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te abençoar, vou engrandecer seu nome, e tu será uma bênção. Vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E no versículo 4, assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. A primeira influência de Abraão para os seus filhos foi a fé. Crer é andar não por aquilo que se vê, é andar por aquilo que se espera. É ver o invisível. Creu no Deus que lhe apareceu e saiu do seu lugar. O primeiro exemplo, o primeiro ensino que Abraão deu para os seus filhos, Isaac e Jacó, foi a fé. Queridos, que os nossos filhos vejam em nós a nossa fé. Fé em quem? No nosso Deus, em Cristo Jesus. Se um dia não, isso vai acontecer, se Cristo não voltar, nós todos morreremos. E talvez os nossos filhos estarão em aperto, em angústia, em dificuldade. Só que nós não estaremos mais aqui. Mas se você ensinou o seu filho a ter fé, se você foi um exemplo de fé para o seu filho vai se apegar em Deus da mesma forma que você se apegou. Porque ele viu em você fé. Ele creu no Deus que você cria. Você era um exemplo para ele. O meu pai e a minha mãe criam em Deus. O meu pai e a mãe viveu muitas promessas. Que esse seja o nosso legado para os nossos filhos. O meu pai era crente, a minha mãe era crente. Aleluia! O que adianta deixarmos riqueza, tesouro, casas, carros? A traça vai comer, os ladrões vai roubar. Mas a fé não, meu irmão. A fé vai salvar seus filhos. A fé vai dar esperança para os seus filhos. A fé vai guiar seus filhos. Aleluia! Aleluia! Abraão ensinou seus filhos a ser adorador. No capítulo 12, versículo 7, o Senhor apareceu para Abraão. Então ali ele edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Adorador. Meu pai não era murmurador. Meu pai não era reclamador. Minha mãe não era murmuradora. Minha mãe não era reclamadora. Minha mãe era adoradora. Minha mãe adorava, minha mãe louvava, meu pai adorava, meu pai louvava. Aleluia! Que isso seja um exemplo para os nossos filhos, irmãos. Os nossos filhos estão nos vendo todo dia, 24 horas, ou 8 horas, ou 16 horas. Mas os nossos filhos estão olhando para nós. E ele está vendo você fazer altar de adoração. Ele está vendo você adorar dentro da sua casa. Ele está vendo você agradecer pelo pão. Ele está vendo você agradecer pela vida. Ele está vendo você ser grato. Aleluia. Outra coisa, irmão, Abraão, ele era um homem pacífico. No capítulo 13, no versículo 6 a 8, tanto Abraão como Ló eram muito ricos. A terra não podia suportá-lo. Então os pastores de Abraão e os pastores de Ló começou a brigar por pastos melhores, brigar pelas águas para as ovelhas, e havia muita confusão.
Então Abrão, um homem pacífico, um homem que queria paz, chamou seu sobrinho e disse assim: olha, não é bom que vivamos brigando, nós somos parentes, que os nossos filhos vejam isso em nós. Meu pai e minha mãe não é brigão, meu pai e minha mãe, eles são pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, disse Jesus. O meu pai e minha mãe quer paz. Então Abrão chamou seu sobrinho e disse: olha, nós vamos ter que se separar. A nossa irmã Isabelle acabou de ler um texto aqui: é tempo de abraçar e tempo de deixar de se abraçar. Olha, Ló, até agora nós estávamos abraçados, até agora nós estávamos unidos, mas nós estamos brigando demais. Não é bom. Vamos nos separar. A gente não pode ficar brigando. É tempo de deixar de se abraçar. Para quê? Para que tenhamos paz, que os nossos filhos vejam isso em nós. Meu pai é briguento, meu pai ele gosta de confusão. Não, o meu pai não quer confusão, o meu pai quer ter paz. Alabandarabandaia. Isaac aprendeu isso, irmão. Isaac aprendeu isso lá na frente. Estou adiantando um pouco a história. Isaac, o seu pai já havia morto, e ele fez um poço, o poço que já era do seu pai, que os filisteus haviam entulhado. Ele falou: esse poço aqui era do meu pai, tinha água, eu vou desentulhar. E desentulhou. Mas aí veio os moradores daquela terra e disse: esse poço é nosso. Isaac, fica para vocês. Eu cavei, era do meu pai, eu tornei a abrir. Mas vocês estão brigando? Não vão brigar, pode pegar para vocês. Isaac foi para outro lugar, cavou outro poço. Voltaram lá os moradores daquela terra: esse poço também é nosso. Não vão brigar, fica para vocês. Mas tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Não vão brigar. Amando Camanaia, ninguém vai precisar morrer, pode pegar essa água para vocês. Nós vamos cavar outro. Sabe o que é isso? Pacificador. De quem que aprendeu isso, irmão? Do seu pai. Seu pai era pacificador. Abraão, irmão, era homem humilde. Ele disse para Ló: olha, Ló, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Eu dou para você o direito de escolha. Humildade, dependência de Deus. É Deus que vai cuidar de mim. Independente se você for para a direita, Deus vai cuidar de mim na esquerda. Se você for para a esquerda, Deus vai cuidar de mim na direita. É Deus que cuida de mim. Ó, irmão, não vamos, irmãos, colocar os nossos olhos, não vamos ser cobiçosos de torpe ganância, porque os nossos filhos estão olhando para nós, e se eles verem a gente cobiçoso, cheio de ganância, eles vão aprender isso, irmão. Aleluia! Mas se eles verem você dependendo de Deus, sendo humilde, eles vão aprender, irmão. Meu pai não era assim, eu não aprendi isso em casa. Meu pai não era assim, Deus cuidou dele. Aleluia. Quando Deus disse para Moisés: o Deus de teu pai, é porque eu conheço o teu pai. Seu pai fez a minha vontade. Conheço o seu pai, conheço o seu pai. Uma vez eu questionei Deus por que tanta bênção estava vindo sobre mim. Sabe quando você fala: Deus, não é possível, sou tão abençoado. Aí o Espírito me disse assim: é por causa da tua avó. Eu falei assim: é verdade, é por causa da minha avó. Porque minha avó era um exemplo de mulher de Deus. Minha avó ganhou almas para Jesus. Foi ela que aceitou a Jesus. E depois os seus filhos, seus netos, seus bisnetos estão servindo ao Senhor. Uma avó que orava, uma avó que era crente. Uma avó que evangelizava as pessoas. Eu disse: é verdade, o Deus da minha avó é o meu Deus. Aleluia. Queridos, Deus estava abençoando as gerações, porque tinha Abraão, tinha Isaac,
tinha Jacó, o Deus de vossos pais. Deus disse: não erreis, porque eu visito a geração dos vossos filhos, até terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Então, se eu faço coisa errada, é lógico que esta lei não vale mais, porque Deus mudou essa lei. Deus disse: a alma que pecar, ela vai morrer. Mas antes de Deus mudar a lei, porque Ele é o legislador, Ele faz lei e também tem o poder de mudar a lei, Ele dizia: se você fizer mal, eu vou visitar até a quarta geração dos seus filhos e vou trazer maldição. Mas aqueles que me amam, eu visitarei até 1000 gerações para abençoar. Oh, irmão, olha a bondade de Deus. Se Deus vê verdade em você, se Deus vê sinceridade em você, nem que passe 1000 gerações, Deus vai lembrar de você e vai abençoar seus filhos. Aleluia. Aleluia. Porque Deus não vai deixar cair a sua memória. Deus não vai deixar morrer a sua memória. Aleluia. Aleluia. Difícil não é dar pão, irmão. Difícil não é dar agasalho. Difícil é educar. Difícil é ensinar. E para ensinar você tem que ser o exemplo. Não tem outro jeito. Não posso falar para o meu filho: não xinga palavrão, se eu xingo. Não posso ensinar para o meu filho: eu vi o meu tio, o dia que você fumar, eu vou fazer você comer esse cigarro. E ele fez mesmo. Ela comeu o cigarro e continuou fumando. Por quê? Porque ele era um fumante. Ele fumava. Meu pai está fumando, não quer que eu fume. Meu pai está bebendo, não quer que eu beba. Meu pai é um brigão, não quer que eu brigo. Meu pai é egoísta e quer que eu seja distribuidor. Eu estou vendo o seu exemplo, meu pai. Você é meu espelho. Você não ora e quer que eu oro. Nunca vi você jejuar e quer que eu jejuo. Aleluia. Aleluia. Uma coisa que Jacó, aliás, Abraão ensinou para os seus filhos. E essa lição é muito difícil de entender, essa lição. E eu penso que é uma das mais difíceis. Não a mais difícil, mas uma das mais. Ser peregrino. Ser morador de tenda. Olha, irmão, no capítulo 13, o versículo 2, diz assim, do livro do Gênesis: e ia Abraão muito rico em gado e prata e ouro. Abraão não era rico, ele era muito rico. Aí Deus diz para ele assim: peregrina nesta terra. Capítulo 13, versículos 17: levanta-te, percorre essa terra. Graças a Deus.